Na aula de hoje você vai aprender o que é o plano frontal e o segredo que todo personal precisa dominar para corrigir exercícios. Primeiramente, o que é o plano frontal? O plano frontal é uma linha imaginária vertical. E essa linha, ela passa de forma lateral, ou seja, de uma lateral para a outra lateral. E essa linha imaginária, ela passa como se fosse uma parede de vidro passando pelo corpo de um lado para o outro, e de cima para baixo ou de baixo para cima, nessa orientação, de uma lateral para outra, ou seja, passa de forma lateral. E essa linha imaginária divide o corpo humano em duas partes: parte anterior, parte da frente, e parte posterior, parte de trás. E esse plano, ele também pode ser denominado de plano coronal. É como se o corte passasse de orelha para orelha na direção da coroa da cabeça. O plano frontal se orienta nessa direção. E no plano frontal, os movimentos se desenvolvem, eles acontecem ao lado do corpo. Nesse sentido, no mesmo sentido onde o plano coronal está orientado. Os movimentos acontecem abrindo e fechando, afastando e aproximando da linha média do corpo. Aqui está a linha média do corpo. Quando o segmento se afasta da linha média do corpo, aqui temos o movimento de abertura. A junta está se abrindo. Quando essa junta se retorna para ao lado do tronco, temos o movimento de fechar. Os movimentos do plano frontal acontecem nesse sentido, abrindo e fechando. E o eixo que esses movimentos acontecem é um eixo que passa de frente para trás ou de trás para frente. E esse eixo é chamado de eixo antero-posterior. E os principais movimentos que acontecem no plano frontal, que também é chamado de plano coronal, é o movimento de abdução e adução. Vamos analisar os movimentos de abdução e adução dos ombros, quadril e escápula. Primeiramente, a abdução da articulação do ombro. O que é uma abdução da articulação do ombro? Quando a articulação se encontra na posição anatômica, ou seja, ao lado do corpo, na posição neutra, e essa articulação, ela abre no mesmo sentido e paralelamente ao plano frontal, temos o movimento de abdução da articulação do ombro. Esse é o movimento de abdução da articulação do ombro, quando a articulação se afasta da linha média do corpo, abrindo lateralmente, no mesmo sentido e paralelamente ao plano frontal. Esse é o movimento de abdução. E a adução do ombro acontece quando essa articulação, ou seja, o segmento braço e ombro, retorna para a posição anatômica. Esse retorno é chamado de adução dos ombros. E esses movimentos acontecem no mesmo sentido e paralelamente, lado a lado ao plano frontal. Abdução e adução da articulação do quadril. Quando o quadril se encontra na posição anatômica, ou seja, ali na posição natural, e essa articulação e essa junta do quadril se abre lateralmente, no mesmo sentido e lado a lado ao plano frontal, temos uma abdução da junta do quadril. E quando essa articulação retorna para a posição anatômica, temos uma adução da articulação do quadril. Movimentos esses que acontecem sobre o eixo antero-posterior, como vimos anteriormente. Abdução e adução da escápula. Quando a escápula se encontra na posição anatômica, na posição fixa na caixa torácica, e essa escápula, ela se afasta da linha média do corpo,
temos uma abdução da escápula. E quando essa escápula retorna para a posição neutra, temos uma adução das escápulas. Esses movimentos acontecem paralelamente e no mesmo sentido do plano frontal. Porém, não é uma abdução pura. Tem um movimento também de rotação associado a essa abdução e adução. Rotação superior e inferior da escápula. Escápulas, quando estão fixas na caixa torácica, na posição anatômica, temos uma escápula em posição neutra. Quando essas escápulas rodam superiormente, ou seja, quando esse movimento de abdução acontece e quando os braços ultrapassam os 90 graus de abdução, temos uma rotação superior da escápula. É um ritmo natural. A articulação do ombro passou dos 90 graus, as escápulas giram superiormente. E esse movimento de abdução do ombro acima dos 90 graus de abdução está associado a uma rotação superior da escápula. E quando esses ombros retornam para a posição anatômica, ou seja, para a posição neutra, no mesmo sentido e paralelamente ao plano frontal, as escápulas retornam para a posição neutra com um movimento de rotação inferior da escápula. Ombros abduzidos acima de 90 graus, quando esses ombros retornam para a posição neutra, abaixo de 90 graus, as escápulas retornam da rotação superior e, em rotação superior, elas vêm para a posição neutra, posição anatômica. Esses são os movimentos de rotação superior e inferior da escápula no plano frontal. Elevação e depressão da escápula. Quando a escápula está na posição anatômica e ela se desloca para cima, um movimento linear para cima, temos uma elevação da escápula. E quando essa escápula está elevada e retorna para a posição neutra, temos uma depressão ou abaixamento da escápula. E esses movimentos acontecem em torno do plano frontal. Flexão e extensão lateral da cabeça e do pescoço. Quando a cabeça se encontra na posição anatômica, na posição neutra, quando ela se dobra lateralmente, no mesmo sentido e paralelamente ao plano frontal, temos uma flexão lateral do pescoço e da cabeça. Quando essa cabeça retorna para a posição anatômica, temos uma extensão lateral do pescoço e da cabeça. E esses movimentos acontecem no mesmo sentido e paralelamente, lado a lado, ao plano frontal, sobre o eixo antero-posterior. Esse é o eixo que está associado aos movimentos que acontecem no plano frontal. Flexão lateral e extensão lateral da coluna. Quando a coluna se encontra na posição neutra, posição anatômica, e ela se dobra lateralmente, temos uma flexão lateral da coluna. O movimento acontece no mesmo sentido e paralelamente ao plano frontal, essa linha imaginária lateralmente ao corpo. E quando essa coluna retorna para a posição neutra, temos uma extensão lateral da coluna. Coluna se dobrou lateralmente, flexão lateral. Retorno, extensão lateral da coluna. Movimento que acontece sobre o eixo antero-posterior. Desvio radial e desvio ulnar. Punhos na posição neutra. O rádio ele se encontra mais lateralmente em relação ao antebraço. E o rádio ele está do mesmo lado da antena. A antena é o punho, ok? Vamos fazer essa suposição. Rádio e antena. A antena sempre está do mesmo lado do rádio, ó, ok? Antena e rádio do mesmo lado do punho. Tá? Ambos estão mais lateral ao corpo, antena e rádio, que é o ossinho do rádio. Quando esse punho se dobra lateralmente, temos um desvio radial. E quando esse punho se dobra para dentro, temos um desvio ulnar. Inversão e eversão do tornozelo, ou supinação e pronação do tornozelo.
Quando a articulação do tornozelo está neutra e ela se dobra para fora, temos uma inversão do tornozelo. E quando esse tornozelo se dobra para dentro, temos uma eversão do tornozelo. Ou, quando o tornozelo se dobra para fora, temos uma supinação. E quando esse tornozelo se dobra para dentro, temos uma pronação do tornozelo. Chegamos ao fim de mais uma aula. Agora eu quero que vocês coloquem esse conteúdo em prática. Na aula de hoje vocês aprenderam tudo sobre o plano frontal, que é uma linha imaginária que divide o corpo em duas partes, anterior e posterior. E esses movimentos acontecem abrindo e se aproximando da linha média do corpo. Quando a articulação se afasta, se abre e se fecha, se aproxima da linha média do corpo, e os movimentos que acontecem sobre esse plano, no mesmo sentido desse plano. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e foi um prazer estar por aqui, e nos vemos na próxima aula.